Vamos dar uma olhada num outro assunto que tem referência também, aliás, tem tudo a ver com as questões climáticas, o projeto de lei que aumenta, a PL é projeto de lei, tá? Que aumenta as sanções para crimes ambientais, prevê penas de 4 a 6 anos e regime fechado. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, disse que o projeto de lei enviado hoje ao Congresso prevê o aumento da pena para crimes ambientais de 4 a 6 anos em média. Além disso, essa proposta prevê que aqueles que cometeram ou cometerem crime ambiental já vão começar a cumprir a pena em regime fechado, segundo o ministro. Falou aqui, ó, a pena máxima, que em geral era de 3 anos, variável de 2 a 3 anos, nós estamos aumentando de 4 a 6 anos, aumentando o regime, né? O projeto de lei vai ser colocado a um projeto de autoria do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que já foi aprovado no Senado e aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. O ministro Lewandowski disse que esteve com o Alcolumbre, né, e que tratou o tema, tratou sobre esse tema com ele. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a elevação da pena é fundamental, palavras da ministra Marina Silva, fundamental para que aqueles que cometam crimes ambientais não venham na expectativa de que terão penas alternativas. E nós estamos acompanhando um ano de muitos incêndios florestais e as investigações apontam que a maioria deles tem origem criminosa. Vamos conversar com Cláudio Almeida, ele é coordenador do Programa de Monitoramento de Biomas do INPE. Cláudio, bem-vindo, boa tarde. Na tua avaliação, é uma boa medida aumentar as penas? Independentemente, a gente sabe que também tem que ser feito um trabalho preventivo, de educação, mas nessa outra frente, de punir, é importante essa medida? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ricardo, Thales. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham agora. A minha avaliação, como cientista, é que sim, eu acho que é válido essa questão de ampliar o período, a punição para esses crimes ambientais. São crimes que até então tinham uma punição bastante branda, de até 6 meses. Isso quando julgados aqui já é uma dificuldade você conseguir comprovar, imputar esses crimes e conseguir levar ele até uma pena, e ter uma pena bastante branda, realmente. Então eu acho que é importante sim que se considere um aumento dessa questão, de apenamento desses crimes ambientais, dado o impacto que eles têm. Cláudio, leis não faltam no Brasil, nós temos lei para tudo, né? E as leis não são cumpridas. No começo do jornal, a gente mostrou uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que essa empresa, Enel, que está dentro de toda essa crise em São Paulo da falta de energia, tem 400 milhões de reais em multas, e eles não pagam as multas, eles recorrem à justiça, alegam motivo de força maior, sempre vai ter, algum problema de clima, e não pagam nada. E nós vimos agora na campanha eleitoral, a Folha de São Paulo deu uma boa matéria, muitos que cometeram graves crimes ambientais na Amazônia, foram eleitos prefeitos em suas cidades e não cumpriram pena nenhuma, nem pequena, nem grande, nem regime fechado, nem aberto, não pagaram multas. Como é que se faz para acabar com a impunidade? Quer dizer, é esse que eu acho que é o grande problema. Concordo, poxa, a questão da impunidade é mais ou menos só que como se a gente pensasse em multas de trânsito. Se você encher a cidade de radar, mas você souber que nenhum daqueles pontos onde você foi detectado acima da velocidade vai gerar multa, o radar não vai ter efeito nenhum no final das contas. É. Se você sabe que está todo quebrado aqueles radares estão lá, você não vai dar nenhuma atenção para isso. Eu acho assim, a questão de você ampliar para o período, ampliar a pena, pelo menos você passa uma sinalização, você vai pensar como o pessoal gosta de falar do tal do mercado e tal, então você vai dizer, olha, o governo passa uma sinalização de que ele vai ser menos tolerante com isso. Agora, concordo totalmente com você. Se a gente não, você pode colocar a pena prisão perpétua. Se o cara não, se ninguém for punido por isso, não vai ter efetividade nenhuma essa ação. Cláudio, eu gostaria de fazer uma pergunta ao cientista, coordenador de biomas de uma instituição tão importante como o INPE,
para tentar tirar uma dúvida pessoal minha, porque eu vejo uma estranha coincidência no país no momento. A gente teve sérios problemas no Rio Grande do Sul, teve sérios problemas no Centro-Oeste e na Amazônia, causados, claro, por problemas climáticos, mas é um corredor do agronegócio. Rio Grande do Sul, começou no Rio Grande do Sul, vai para o Centro-Oeste, vai até o norte do país, é um corredor do agronegócio. E São Paulo também, que também é uma área de grande penetração. Tem a ver o agronegócio com a vulnerabilidade que a gente tem notado no país aos eventos climáticos? A maior parte desses eventos climáticos eles estão ligados a questões que são de grande escala, né? Assim, óbvio que é o somatório daquelas pequenas ações de todos os biomas é que leva a uma situação de grande escala, né? Esses principais eventos que você citou, tanto a inundação do Rio Grande do Sul, a grande seca que pegou o Centro-Oeste e a Amazônia, né? Eles estão nessas grandes escalas que tem a ver com um monte de coisa. Quer dizer, agora, além do efeito local do desmatamento a gente já sabe, já está provado, a ciência mostra claramente o impacto que isso tem localmente. Então, por exemplo, localmente você tem problemas de diminuição de evapotranspiração, porque você tem menos floresta naquela região, você tem mais perda de solo, inclusive é ruim para a agricultura, você tem uma perda de solo agrícola, porque aquele solo fica mais exposto, mais vulnerável, né? Mas esses grandes eventos que a gente percebeu agora, eles estão bastante ligados com questões climáticas globais, como, por exemplo, a questão do aquecimento da temperatura como um todo. Quer dizer, a temperatura como um todo está aumentando, então, com isso, você torna os sistemas muito mais instáveis, né? No caso da seca, por exemplo, da Amazônia, à medida que você sobe 1 grau, né, a gente já subiu aí 1,3, né, a gente já foi do período industrial para cá, mas à medida que você sobe 1 grau, aquela floresta ela está acostumada com um ótimo de temperatura, né? Então, a floresta amazônica, se você sobe 1 grau, ela vai ficar muito mais estressada, a capacidade dela de resistir se torna muito menor, né? Então, a presença do agronegócio, essa presença, à medida que você substitui aquela floresta para implantar uma outra atividade, uma atividade seja de agricultura, seja de pecuária, você está mudando drasticamente comportamento como, por exemplo, evapotranspiração. A quantidade de água que aquela floresta é capaz de tirar do solo, jogar na atmosfera, muda radicalmente quando você troca isso por um pasto, uma árvore semadicular. Daquela árvore vai chegar a 20, 30 metros de profundidade. Aí você joga um pasto que o sistema radicular dele vai chegar a 1 metro, né? Então, o balanço hídrico da região muda radicalmente. Então, sim, sendo objetivo na sua resposta, à medida que você avança trocando florestas por outros sistemas, você está alterando a capacidade do clima como um todo, né? Então, você vai ter impacto, sim, né? Acho que o segredo é justamente você identificar, você buscar o seguinte: até onde a gente consegue ir com segurança é necessário produzir, é necessário ter esses sistemas, óbvio, ninguém está dizendo que você não pode ter sistema produtivo, mas a questão toda é até onde você consegue ir com segurança com esses sistemas. E quem é que determina isso, Claudio? Ontem eu vi uma reportagem na Globo News do André Trigueiro que eu fiquei muito impressionado, que o gás metano produzido no espaço, né, você acabou de falar do espaço, de criação de gado, né? O gás metano produzido pelo gado é maior e mais nocivo do que da indústria petrolífera. É possível uma coisa dessa? Isso aí, quem é que mede? Quem é que determina qual é o limite? Porque do jeito que eu vi a reportagem, parece que estão matando a galinha dos ovos de ouro, estão acabando com a terra. Esse é uma questão que eu tenho falado muito. Eu sou agrônomo por formação, né? E eu converso muito com outros colegas agrônomos. Eu sempre digo com eles, falei, gente, vocês têm que entender que o primeiro e maior prejudicado por as grandes mudanças climáticas vai ser o agricultor, né? À medida que você tem primeiro, assim, se você tem um ótimo de clima, então você vai dizer, olha, o café, por exemplo, o café tem um ótimo lá de temperatura. À medida que você sobe 1 ou 2 graus ali, aquela região que é classicamente produtora hoje não vai ser mais, porque o café vai
quando ele der florada, ele vai cair todas as flores porque está muito quente para ele. Então você vai perder produtividade ali. Você vai ter que mudar para um lugar com a temperatura menor que vai se adaptar melhor. Então, quem diz isso, Coach, quem é que determina isso é a ciência, é você fazer estudos, é você ir incansavelmente rodar modelos, sabe, avaliar se aquele modelo está tendo conectividade com a realidade que você encontrou. Até hoje, os modelos estão muito conectados. Então, quando você aumenta a temperatura, né, os modelos já previam que você ia ter mais enchentes, que você ia ter mais secas. Tá? Então, quer dizer, os modelos que a gente tem até hoje, né, esses mais modernos, eles estão bastante conectados com a realidade que a gente está encontrando agora. Né? O que a ciência está dizendo é, gente, a situação está preocupante, é melhor a gente tirar o pé do acelerador. Né? Ainda que a gente ache, não existe, você vai dizer assim, não dá para você cravar exatamente que aquele desmatamento ali fez aumentar a chuva. Mas quando você olha o modelo global, a coisa está muito conectada, ele está dentro do limite do modelo. Então, diz a prudência que você fala, olha, é melhor agora eu tirar o pé do acelerador em vez de eu continuar acelerando. Muito bom. Então, esse Claudião, modelo econômico brasileiro, baseado no extrativismo do agronegócio, na produção em larguíssima escala, ele é extremamente perigoso para o próprio Brasil, para a própria economia no médio prazo. Sim, a questão é, se você ultrapassa, se a gente chegar aos 3 graus, por exemplo, né, que dizem, olha, aumentou 3 graus com relação à média histórica lá antes da Revolução Industrial. Você vai ter uma situação que, muito provavelmente, o agronegócio brasileiro vai perder muito, porque você vai ter grandes perdas de redução de produtividade, grandes perdas de safra por seca, por inundação, por outros problemas. Né? Então, esse modelo que a gente tem, que é um modelo que depende de clima, por exemplo, uma situação bastante comum no agronegócio, que é um grande diferencial do agronegócio brasileiro. Né? O Brasil é dos poucos lugares do mundo que você faz 2, às vezes até 3 safras no ano. O cara planta soja, faz uma soja curta, logo em seguida ele planta o milho, ele planta o algodão, ele planta uma outra cultura dentro daquele mesmo espaço. Mas por quê? Porque a gente tem uma distribuição de chuva bastante irregular. Então, ele consegue ter aquela produção dentro de um ambiente de distribuição de chuva. À medida que você desbalancear isso, né, isso já está ocorrendo. Na Amazônia, por exemplo, a gente já percebe, né, que o período seco já está 40 dias maior. Sul da Amazônia, região da Amazônia, perdão, sul da Amazônia, onde já está mais desmatado, né, a gente já percebe um aumento do período seco, um aumento da estação seca de quase 40 dias. Ou seja, daqui a pouco, o que acontece? Você não vai ter mais tempo hábil para fazer um safra-safrinha. Né? Então, você perde a capacidade. Então, acho que assim, a gente tem que ter essa atenção de que vai trazer grandes mudanças do clima e que vai afetar diretamente o modelo que a gente tem de produção agrícola.